Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Saiba Sobre Tudo. Pois é, mais de um vídeo no canal na mesma semana. Acho que isso é algo histórico e deve ser mesmo pelo momento histórico que estamos passando no combate ao avanço do coronavírus ao redor do mundo, que vem crescendo em número de casos em diversos países. Países esses até que alguns não têm como testar em grande escala, gerando uma subnotificação de casos e também uma má confiabilidade no registro de dados. Este aqui é o segundo vídeo do canal sobre o tema, mas se você não viu o primeiro, eu deixaria o link aqui na descrição para você assistir e obter informações complementares das que eu passarei neste vídeo agora. Mas por que gravar mais de um vídeo na mesma semana sobre a Covid-19? Eu já havia pensado em gravar, já vim construindo um roteiro, mas eu queria gravar lá pra frente. Só que aconteceram 4 coisas importantes no dia 26 de março de 2020 em relação ao coronavírus. E por isso que eu estou gravando na madrugada do dia 26 de março para o dia 27, por conta que eu queria ter a maioria das informações e poder repassar para vocês. A primeira razão de eu gravar este vídeo é de termos passado o primeiro mês desde a divulgação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, então é interessante sabermos como essa evolução aconteceu no país. A segunda razão é de que no mesmo dia a marca de infectados no mundo passou para 500.000 de pessoas. E complementar a essa está a terceira justificativa, de que em menos de 24 horas a Organização Mundial de Saúde, OMS, recebeu a notificação de mais de 100.000 novos casos. A quarta razão, mas definitivamente não menos importante, é de que neste mesmo dia a quantidade de casos dos Estados Unidos passou a quantidade de casos da Itália e da China, ou seja, eles agora são o epicentro da pandemia de Covid-19 no mundo, e pela primeira vez em número de casos, um outro país ocupa o topo desta lista, que desde o início, em dezembro, a China ocupava, pois foi onde começou esta pandemia. Diante desses fatos e de outros que aconteceram durante a semana, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, independente do tamanho dele, pois as informações aqui contidas são muito importantes não só para você, como para seus amigos, familiares e outras pessoas que estão ao seu redor. Para quem não me conhece, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, meu nome é César, sou professor formado em Ciências Biológicas e eu venho acompanhando o crescimento dos casos do novo coronavírus desde dezembro, quando surgiu na China, e por isso eu quero nesse vídeo abordar o crescimento do número de casos no Brasil em relação ao restante do mundo, só que com um fator importante de saber verdadeiramente o número desses casos, tomando por base os divulgados. É importante ressaltar que para fazer a comparação do crescimento de casos do Brasil com outros países, os dados divulgados eles são unidos a partir do momento exato, do dia exato que o número de casos passa os primeiros 100, e não os une pelo dia específico que começou a passar de 100 em cada país, já que os surtos começaram em dias diferentes em países diferentes. Com essa padronização, podemos começar a verificar e comparar o crescimento de vários países, como faremos agora. Nós vamos agora analisar o crescimento da curva epidemiológica do Brasil nesse primeiro mês após a notificação do primeiro caso. E para isso eu vou colocar aqui dois gráficos, um produzido pelo canal Peixe Babel, que está ajudando até mesmo o Atila e a Marino nos vídeos que ele vem divulgando aqui no YouTube, e também um outro gráfico do site World Matters, com dados do mundo todo em relação ao crescimento da Covid-19, juntamente também com tabelas que eu desenvolvi para esse vídeo. Aqui nós vemos o gráfico divulgado pelo canal Peixe Babel no dia 24 de março, mostrando a comparação das curvas epidemiológicas de crescimento de casos a partir do dia em que houve a confirmação dos primeiros 100 casos em cada país. Ao observarmos então, podemos ver que os países Itália, Espanha e Estados Unidos estão bem mais avançados em dias, porque a data que eles atingiram os primeiros 100 casos foi antes do Brasil e da Inglaterra, por exemplo, atingirem os 100 primeiros casos, e eles também estão no gráfico. Agora, quando comparamos os países Itália, Espanha e Estados Unidos, eles tiveram um crescimento muito acelerado depois do 15º dia do início do surto acima de 100 casos. Aqui no Brasil, nós estamos no 13º dia, então é um indício de que a nossa curva começará a aumentar em proporções maiores. E o que esses três países têm em comum? É que no início dos surtos, os líderes desses países negligenciaram a seriedade do assunto e trataram a Covid-19 como se fosse qualquer outra doença. Lembra algum país para você? Continuando a análise desse gráfico,
podemos ver que a linha amarela que representa a Inglaterra está acima da linha vermelha que representa o Brasil. Porém, isso pode se dar pelo fato de, na Inglaterra, serem feitos mais testes, tendo assim uma confirmação realmente de mais casos. Ao vermos a nossa linha, ela estava bem próxima da linha que representa os Estados Unidos, em relação ao número de casos iniciais, pois lá também não era realizado testes em todas as pessoas. Mas será que vamos ter o mesmo destino nos próximos dias? A resposta para essa pergunta vai depender da atitude de cada um de nós. Não espere o primeiro caso aparecer na sua cidade se ainda não aconteceu, porque quando isso realmente acontecer, essa primeira notificação de caso, não quer dizer que o vírus apareceu lá há pouco tempo, mas no mínimo que ele já está circulando e causando mais casos, mais danos há pelo menos 2 semanas, pelo tempo de incubação que o vírus passa dentro do corpo do ser humano. Cada um de nós tem que levar a sério essa situação, pensando em não ser responsável pela superlotação do sistema de saúde dos hospitais brasileiros, assim como aconteceu na Itália e Espanha e está acontecendo agora rapidamente nos Estados Unidos. Analisando agora esse gráfico, desenvolvido pela World Metrics, ele mostra o crescimento da curva epidemiológica dos brasileiros. Lembrando que no dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso no país e somente 16 dias depois, no dia 13 de março, essa quantidade chegou a 100 casos. Os números começaram então a subir muito mais rápido nesse momento e chegaram a uma taxa de dobrar dentro de um período de 2 dias e meio ou 3 dias em média, até que no dia 26 de março atingimos a marca de 2.915, 13 dias após os primeiros 100 casos e somente um mês depois do primeiro caso ser divulgado. Mas o objetivo desse vídeo é justamente trazer luz a esses dados divulgados pela estatística brasileira, pois só quem entra nessa estatística é justamente aqueles casos de pessoas que desenvolveram sintomas mais graves ou uma somatória deles e necessitaram ser acompanhados ou então precisaram sofrer internação médica. Estudos observam que esses casos correspondem geralmente a 20% do total, os que estão na estatística do Brasil, pois os demais não desenvolvem sintomas graves, podendo não estar obedecendo o período de isolamento social e continuarem infectando outras pessoas, que podem ser até mesmo do grupo de risco, não ajudando a achatar a curva e contribuindo posteriormente a uma superlotação do sistema de saúde brasileiro. Um dos Centros para a Modelagem Matemática de Doenças Infecciosas do Reino Unido fez uma estimativa da subnotificação da Covid-19 em vários países. O levantamento mostra que no Brasil, apenas 11% do total de casos foram diagnosticados. Sobre esse estudo foi dito: dentre os casos que apresentam sintomas, apenas uma parte procura o sistema de saúde. Desses que vão ao hospital, apenas parte é diagnosticada com Covid-19 e outra parte pode receber um diagnóstico errado, e ainda tem casos que não são notificados oficialmente. Então, o que nós vamos acompanhar agora é uma simulação que eu fiz, uma projeção que eu fiz, utilizando os dados já divulgados pelo Brasil, mas fazendo uma multiplicação desses dados por 8, sendo bem generoso até, porque muitos estudos ainda estão considerando a multiplicação por 10 ou por 11. O que eu quero com isso não é gerar alarmismo, mas sim uma maior confiabilidade dos dados para que as pessoas elas tomem consciência e mudem seus hábitos e fiquem em casa, achatando a curva de crescimento epidemiológico do Brasil da Covid-19. Essa primeira tabela que fiz mostra justamente a quantidade de casos aumentando em relação à passagem do tempo. Eu coloquei a nível de comparação a data do primeiro caso divulgado, mas os demais dias são aqueles que mostraram quando aconteceu o dobro de casos partindo do dia de 100 casos. Mas como é que 970 do dia 20 representa o dobro de 529 do dia 18? Você vai conferir isso agora na outra tabela. Esta outra tabela mostra justamente que a partir do dia 13 de março, quando houve o registro de 100 casos, o ritmo do crescimento ao longo dos dias dobrou praticamente em um ritmo mais acelerado, dentro de 2 dias e meio ou 3 dias. Como, por exemplo, podemos ver que eu coloquei o valor do dia 20 sendo o dobro do valor do dia 18, porque no dia 18 foi atingido o dobro de 200, mas ela passou, extrapolou o dobro, chegando a 529. Fazendo essa multiplicação por 8, nos casos divulgados, nós teríamos, no dia 26 de fevereiro, por exemplo, dia da notificação do primeiro caso, 8 casos na verdade, evoluindo para no dia 13 de março, quando foi notificado a passagem de 100 casos, mas o número total foram 151,
Esse valor multiplicado por 8 chegou a 1.208. Dia 18 de março, número divulgado, 529. E multiplicado por 8, 4.232 casos. No dia 23 de março, o valor divulgado de 1924 seria, na verdade, 15.392. E no dia 26 de março de 2020, ao noticiar o número de casos sendo 2.915, este número multiplicado por 8 seria, na verdade, 23.320. Ou seja, nós temos quase 25 mil casos do novo coronavírus no Brasil. Esse que é o problema de se fazer menos testes ou testes apenas em pessoas que são sintomáticas graves e que precisam ser internadas ou que buscam atendimento médico. Após analisarmos esses números que devem realmente representar a realidade dos casos do Brasil, as projeções ainda são mais assustadoras, porque elas vão justamente ir de acordo com o que aconteceu em países como Itália, Espanha e Estados Unidos. Mas, em meio a tudo isso, os governadores e prefeitos devem sim receber parabenizações pela luta que eles estão fazendo de medidas preventivas, mesmo sem o total apoio do governo federal, apenas por sugestão do Ministério da Saúde. E mesmo assim, ao longo dos dias, esses casos tendem a aumentar, pois o pico dos casos do Brasil vai demorar muito para acontecer ainda. Quando ao longo dos dias isso começar a acontecer no Brasil, essa superlotação nas UTIs e no sistema de saúde em geral brasileiro, não tem como fugir da situação de que também haverá uma superlotação em questão de funerárias e cemitérios, como aconteceu na Itália e na Espanha. Bem, chegando às recomendações finais do vídeo, eu gostaria de reforçar o pedido de ficar em casa e a importância disso. Não espere o primeiro caso ser notificado na sua cidade, porque, como eu falei, quando isso acontecer, é porque já tem 14 dias, 2 semanas, que o vírus já começou a infectar a sua cidade, a sua região, e você mesmo, sua família, seus amigos podem ter sido vítimas. E agora eu quero fazer um pedido muito especial para você. Por quê? Porque eu estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 27 de março, que é o quê? Meu aniversário. Eu tinha planejado um monte de coisa para fazer, mas eu estou aqui de quarentena. Então, estou fazendo um vídeo que é importante para você, para suas famílias, seus amigos, para todo mundo ficar vivo. Então, eu quero que você faça algumas coisas aí, ó. Anota aí, igual receita de canal. Curta esse vídeo aqui no YouTube. Comenta algum tema diferente para os próximos vídeos, para que eu pare um pouquinho de falar de coronavírus e fale de outra coisa. Se inscreve no canal agora mesmo, porque nós já estamos com quase 2.000 inscritos. E eu quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você está vendo isso e não está inscrito ainda, então se inscreva. E por último, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, no Twitter, no Instagram, e também compartilha principalmente nada, compartilha com todo mundo mesmo, todo mundo. Compartilhe esse vídeo. Eu vou agradecer muito se você fizer isso, principalmente porque eu tenho certeza que esse foi o vídeo mais difícil de editar, de criar, de fazer ele aqui para o canal, porque eu já venho preparando ele há muito tempo, há alguns dias, e para pegar os dados, fazer os gráficos, fazer a tabela, organizar o texto bem direitinho, eu digitei tudo, eu tô lendo palavra por palavra para não falar besteira, e eu quero que você faça essas coisas que eu tô pedindo. Curte, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos, beleza? Ah, meu Deus, eu tava onde? E só mais uma coisa, eu sei que você está em casa, se não tá, você deveria, então você está em quarentena, então não tem nem desculpa para não fazer isso que eu estou dizendo. Então pode ir que eu vou ficar esperando. E mais uma coisa também, se informem de fontes confiáveis. Se você receber alguma notícia, confira primeiro se é verdade para não passar fake news por aí, não passar notícia falsa. E isso vai gerar ainda mais pânico e notícia errada, confusão. Tenha certeza de passar somente informações corretas. Então é isso, se cuidem, preste atenção e até a próxima. Ou tussa aqui no antebraço. Tem gente que acha feio, mas assim, mais feio é tossir na cara dos outros. E aquele microfonezinho que a gente faz pra tossir? Serve pra quê isso? É karaokê, por acaso? Faz o menor sentido.
Só uma correção em relação ao primeiro vídeo que eu gravei sobre o coronavírus aqui no canal, é que eu disse lá que no dia 31 de dezembro foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 na China. Só que esse primeiro caso, os primeiros casos, na verdade, foram acontecendo de 13 a 26, 27. O que aconteceu no dia 31 foi que essa data, 31 de dezembro, foi o dia que eles, a China, emitiu a notificação para a OMS do surto que já estava tendo, já estava se alastrando em toda a China e no mundo todo. Now the world don't move to the